Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à terceira aula do nosso videobook de Fisiologia Humana. Nós vamos falar de potenciais de membrana e potenciais de ação. Conforme já destacado inicialmente, a ideia é basicamente fazer um videobook contando aí os capítulos do livro de Fisiologia Humana, Tratado de Fisiologia Humana do Guyton, né? Obviamente não todo o livro, mas aspectos principais aí, porque eu compreendo como importantes para a formação do aluno de educação física. Nesse módulo agora, nesse terceiro módulo, nós vamos falar de potenciais de membrana e ação. E para quem não assistiu os módulos anteriores, é importante assistir o módulo 2 e o módulo 1, para que a gente possa compreender a origem desse potencial de membrana e a origem do potencial de ação, para a gente compreender o que é o impulso elétrico e como ele funciona, né, no nosso corpo. Ok? Então vamos lá? Bom, então, como eu já falei que é importante recordar, então eu trago aí uma tabela que eu utilizei nas aulas anteriores que falam especificamente de elementos dos transportes através da membrana. Basicamente, a gente tem que compreender dois transportes que eles são importantes aí no potencial de membrana e ação, que é a difusão simples e o transporte ativo primário. A difusão simples, conforme a gente já comentou, ela é um transporte passivo e a favor do gradiente de concentração. Se a gente recordar lá atrás, a gente vai lembrar que eu tenho mais sódio fora no meio extracelular, né, no líquido extracelular, e menos sódio no meio intracelular. Então, por difusão, há uma tendência do sódio ir para dentro da célula. Por outro lado, eu tenho potássio muito no meio intracelular e pouco potássio no meio extracelular. Então, por tendência de difusão a favor do gradiente, sem custo de energia, eu tenho uma tendência do potássio sair para o meio exterior. E eu tenho o transporte ativo primário, que gasta energia, que faz contra o gradiente. E o grande exemplo que eu tenho é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio joga 3 sódio para fora, 2 potássio para dentro. Então, se a gente lembrar do que eu acabei de falar, né, eu vou ter uma bomba que faz isso de maneira muito rápida e gastando energia, jogando sódio para fora e potássio para dentro. Então, ela mantém esse gradiente diferente, né? Essas concentrações de sódio externamente e potássio internamente. A bomba tem uma grande responsabilidade nessa manutenção. Lembrando aí, então, já comentei, eu trago o quadro novamente que mostra as diferenças no meio intra e extracelular. É importante a gente lembrar disso. Tenho certeza que todos já recordaram. Não precisa de guardar o valor, mas é só lembrar que eu tenho mais sódio no meio extracelular e menos sódio no meio intracelular, como eu tenho muito potássio no meio intracelular e muito pouco potássio no meio extracelular. Ok? Bom, então como é que é a física desse potencial de repouso, né? A gente tem que lembrar que o íon é uma substância que carrega uma positividade ou uma negatividade, né? Chamada cation anion, né? A gente está falando de íon geral, a gente não está nem especificando o que é. Se a gente pensasse que a membrana fosse permitisse somente a difusão do sódio, o que aconteceria? Aconteceria que o sódio iria correr para o meio interno, né? Ok? Então eu teria uma transferência do sódio para o meio interior, e ao passar o sódio para o meio interior,
eu teria o aumento da eletropositividade dentro da membrana e diminuição da eletropositividade fora da membrana. Se por um acaso a membrana fosse somente permeável ao potássio, o potássio ele tenderia a sair e eu teria uma superpositividade, uma eletropositividade na membrana superior, fora da célula, ao contar em detrimento uma eletronegatividade na membrana interna. A gente observa que essas difusões, né, elas acontecendo de maneira constante, de maneira regular, né, a tendência do sódio sair, de entrar, a tendência do potássio entrar, ela gera uma carga de menos 86 mV. Vocês vão ter que acreditar em mim, porque existe uma equação de Ernest que faz essas contas e depois tem uma equação de Goldman que faz a correção. Então, esse valor você vai ter que guardar e confiar no que eu estou falando. Se tiver alguma desconfiança, pega o livro do Guyton, dá uma olhada e você vai perceber que eu não estou falando mentira. É um cálculo logarítmico que calcula e verifica que a interação dessas difusões gera uma eletronegatividade de menos 86 mV, deixando a face externa da membrana positiva e a face interna da membrana negativa. Tá? E a bomba de sódio e potássio, jogando 3 sódio para fora e 2 potássio para dentro, gera uma eletronegatividade de menos 4 mV, somando então menos 90 mV. Então, o que a gente tem que guardar dessa informação? Né? Que eu acho que é mais importante a gente pensar assim. Quem tiver interesse de estudar a fundo, ou desejar que eu faça uma aula detalhada explicando a origem desses valores a partir das equações, a gente pode fazer também, não tem problema nenhum. Só não quis complicar. Então, resumindo, a difusão do sódio do meio extracelular para o meio intracelular, a difusão do potássio do meio intracelular para o meio extracelular e a bomba de sódio jogando sódio para dentro, sódio para fora e potássio para dentro, gera uma carga de menos 90 mV. É isso que a gente tem que guardar. Então, uma célula em repouso ela tem uma eletronegatividade de menos 90 mV. Ok? Então, aqui é uma explicação, até o desenho que eu acabei gerando manualmente aí do Guyton. Né? Então, ele mostra aqui o sódio entrando, o potássio saindo e essa geração e essa relação aí, essa interação, né, da difusão sódio, potássio, bomba de sódio e potássio gerando essa carga de menos 90 mV. O que vai fazer com que a membrana, deixa eu ver se eu acho que está aqui para frente, a membrana vai ficar assim, depois eu volto aqui e vai ficar melhor. A membrana da célula ela vai ficar positiva fora e negativa dentro. Então, ou seja, menos 91, menos 90 mV internamente. Tá? Então, voltando aqui. Então, gerando essa carga de menos 90 mV, significa dizer que a membrana está no seu potencial de repouso. Ou seja, uma célula sem excitação nenhuma, tendo a difusão do sódio, a difusão do potássio e a bomba de sódio e potássio, a maioria das células vai guardar esse valor de menos 90 mV. Tá? Só que no mundo real, essa célula dificilmente ela se encontra em repouso. Ela passa por perturbações mecânicas, perturbações químicas, excitações, né, que fazem com que haja modificação da estrutura da membrana. E aí vem o que a gente chama de potencial de ação.
Então, quando eu tenho uma excitação, seja ela uma perturbação química ou mecânica, né, vão acontecer alterações na membrana, e se há alterações na membrana, ou se ocorrem alterações na membrana, eu vou ter alterações da polaridade da membrana. Aqueles menos 91 vão se transformar em outro valor. Então, vamos olhar aqui, ó. Então, quando eu olho para cá, para esse gráfico, eu tenho aqui, nesse caso aqui, eu vou até tentar escrever, porque esse assunto é um assunto meio complexo. Aqui é o potencial de repouso, menos 90 milivolts. Mas aí veio uma excitação. Alguém excitou aqui, ó, gerou uma excitação. Quando gera excitação, acontece alterações que a gente vai falar na frente. E aí a célula que estava polarizada, ela é despolarizada, ou seja, ela está polarizada, né? Ela tinha cargas positivas na face externa da membrana, não é isso que eu mostrei lá? Aqui é a face externa. E ela tem eletricidade negativa na face interna. Como ela despolariza, significa que inverte o sinal. O positivo vem para dentro e o negativo vem para fora. Então, nessa fase de despolarização, né, há uma inversão do sinal. Ela passa do zero e algumas vezes pode chegar até menos 50 milivolts. Chegando num teto, ela começa a repolarizar. O que é a repolarização? É a inverter o sinal. Então, ela vai revertendo o sinal. A gente vai mostrar lá na frente. E aí tem alguns casos que ela hiperpolariza. Que acontece, alguns eventos eles se tornam um pouquinho mais do que o necessário. E aí tem mais cargas negativas entrando na célula ou cargas positivas fugindo do meio intracelular e a célula fica chamada hiperpolarizada, tá? Então a gente vai ver agora detalhadamente cada fase dessa nesse próximo slide. Então olha só, então eu tenho uma etapa de repouso. E aí lembrando, como que eu tenho meu potencial de repouso? O que é o meu potencial de repouso? Meu potencial de repouso é a célula polarizada. É a célula polarizada. O que é a célula polarizada? Aqui está a face da membrana. Externamente, ela tem cargas positiva e internamente ela tem cargas negativas. Então, isso é uma célula que a gente chama de célula polarizada. É o potencial de repouso, ela está carregada. E como é que faz para ficar dessa forma? Eu tenho muito leque, muito sódio no leque, muito sódio no leak. Há uma tendência de difusão de um pelo outro, então essa interação do sódio tende a entrar para dentro da célula. Tender a entrar para dentro, foi foda essa parte. Potássio tender a sair. E a bomba de sódio e potássio, jogando sódio para fora e potássio para dentro, gera uma carga de menos 90 milivolts. Lembrando que existe uma equação para calcular isso, que é a equação de Nernst, e para fazer a correção é uma equação chamada equação de Goldman. Tá? Essa equação de Nernst
é o log de um valor, né? Somando a um outro valor, encontra-se esses valores aí. A gente pode fazer um vídeo demonstrando isso. Eu geralmente não faço porque eu acho que complica mais ainda. Eu acho que o importante é a gente entender isso. Aqui nesse momento eu tenho potencial de repouso, significa que a célula está polarizada. O que é ser polarizado? Significa que ela está a menos 90 milivolts. E de onde vem esse número? Esse número vem da difusão do sódio para dentro, do potássio para fora e da bomba de sódio e potássio jogando sódio para fora e potássio para dentro. Então, essa dinâmica aqui, né, da difusão do sódio e do potássio, da bomba de sódio e potássio, gera essa carga aqui calculada pela equação de Nernst. E que gera uma polaridade positiva na membrana na face externa e uma polaridade negativa na face interna. Mas como o mundo não é perfeito, eu tenho uma excitação, uma perturbação química, ou uma perturbação elétrica, ou uma perturbação mecânica que excita essa célula. Tá? Se a excitação for grande o suficiente para romper o que a gente chama de limiar de potencial de ação, a despolarização vai acontecer. Então, vou imaginar o seguinte, ó. Eu tenho o estímulo aqui, ele excita essa célula que está em repouso, ocorre o que a gente chama de despolarização. O que é a despolarização? É a inversão do sinal. A membrana abre os canais voltagem dependentes do sódio. Então, além da difusão, o sódio passa a entrar rapidamente pelos canais de voltagem dependente. Então, como eu tenho muita fuga de sódio para dentro da membrana, na despolarização, a parte externa da membrana passa a ficar negativa e a parte externa da membrana, interna da membrana, desculpa, passa a ficar positiva. Olha que massa, cara. Isso aqui é muito bonito. Isso aqui é perfeito. Deus é muito lindo. Deus, quando fez isso, ele falou, pô, isso aqui vai ser a coisa mais linda do mundo e mais excitante do mundo. Porque, ó, gera o estímulo, esse estímulo força a abertura dos canais voltagem independente do sódio, então eles começam a vazar para dentro da célula, eles começam a vazar por difusão, e como o sódio é uma carga, é um íon positivo, ele começa a juntar com o potássio aqui dentro, e aí a inversão da polaridade. Então, por isso que chama despolarização. Despolarizou, pode chegar a mais 50, mas pode chegar a mais 35. Isso vai depender do estímulo e da célula que está sendo excitada, tá? Ok? Então, chegou a mais 50. Só que chega um momento que a célula começa a ficar muito carregada positivamente. Aí o que acontece? A condutância interna fica muito grande. E aí os canais de sódio começam a se fechar. E aí o potássio que está lá dentro começa a sair. Então, quando o potássio começa a sair, começa a acontecer o que a gente chama de repolarização. Com a saída do potássio, a membrana da face externa começa a ganhar positividade. Olha que louco! Olha que louco isso! Isso é muito bonito. Isso é muito perfeito. E a parte interna vai ficando negativa. Então, esse processo é chamado de processo de repolarização. Aí pode vir a pergunta, professor, mas aí o potássio ficou lá fora?
que acontece? Os canais de potássio vão se fechar, e aí a bomba de sódio e potássio, que joga 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, elas vão equilibrar novamente e trazer a membrana para menos 90 mV. Acontece a hiperpolarização quando os canais de potássio eles ficam abertos por mais tempo que o necessário. Tá? Aí pode vir a pergunta, o que é esse limiar de potencial de ação? O limiar de potencial de ação ele pode ficar entre menos 50 e menos 65. Porque às vezes o estímulo acontece, mas ele não é um estímulo suficiente para romper isso aqui. Se ele não romper essa fase, esses valores, a despolarização não acontece. E a gente vai ver lá na frente que isso está ligado ao princípio do tudo ou nada. Tá? Bom, espero que vocês tenham entendido isso aqui. Então, voltando, eu tenho uma etapa de repouso e a célula é chamada de polarizada. Por que ela está polarizada? Porque a difusão do sódio e do potássio, mais a bomba do sódio e potássio, gera uma carga positiva na membrana externa e uma carga negativa na membrana interna, gerando aí um menos 90 mV. Quando acontece o estímulo, e se o estímulo for forte o suficiente para romper o limiar, né, o sódio começa a entrar. E quando o sódio começa a entrar e ele tem o potássio lá dentro também, começa a acontecer uma inversão da polaridade da membrana. E aí lá fora que era negativo ficou positivo e aqui internamente ficou positivo. Olha, ele foi subindo até ficar positivo, podendo até chegar a mais 50. Mas pode chegar só mais 35 também. Quando tiver muito positivo lá dentro, aí as cargas começam a se repelir. E aí começam a fechar, os canais de sódio se fecham, o sódio para de entrar e o potássio começa a sair. Quando o potássio começa a sair, acontece a repolarização. Ok? Então, isso é o que a gente chama de potencial de ação. O potencial de ação, alguns livros até trazem, o potencial de ação é sinônimo de impulso elétrico. A gente vai mostrar que pode ser chamado de impulso elétrico. Então eu trouxe essa figura, a figura não ficou muito legal, mas eu vou tentar mostrar aqui. São 3 feixes, 3 células, né? Essa aqui está em repouso, potencial de repouso. E essa aqui sofreu um estímulo. Ela estava em repouso, sofreu um estímulo. O estímulo veio e alterou a permeabilidade do sódio e o sódio começou a entrar. Se o sódio começou a entrar, inverteu a polaridade. Se inverteu a polaridade e rompeu aquele limiar de excitação lá, o que vai acontecer? Essa mudança de sinal vai percorrer para esse lado e vai percorrer para esse lado. Então, ó, perceba que eu tentei desenhar aqui, ó, o sinal percorrendo. Ó. Ele percorre sempre contrário da onde ele se iniciou. Isso a gente chama de princípio da direção de propagação. Então, aqui estava em repouso, aconteceu o estímulo propagou, fez com que o sódio entrasse, o sódio entrou, rompeu aquele limiar, chegou a mais 50 mV e ele vai percorrer toda a fibra, toda a parede da fibra celular, tá? Então é uma tentativa de ilustrar. Na frente agora eu acho que vai ficar melhor para a gente poder entender. Então perceba o seguinte, ó. A gente tem aqui uma membrana plasmática, ó, isso aqui é uma membrana, ó.
Isso aqui é a membrana, tá? Pensem que isso aqui é a membrana. Aqui a gente tem o líquido extracelular. Percebam que no líquido extracelular, eu não tenho como parar isso aqui para mostrar, mas no líquido extracelular está cheio de sódio. No líquido intracelular aqui, ó, tá cheio de potássio, cara. Aí veio o estímulo. O estímulo veio, o sódio entra, o potássio sai, inverte a polaridade, ó, o sódio vai entrar. O sódio entrou, potássio saiu, só que aqui mostra ao mesmo tempo, né? Então, entra sódio, sai potássio, entra sódio, sai potássio. Percebam que ele se originou aqui, ó. Ele vai sempre propagar no sentido oposto da onde se iniciou o estímulo. Então, percebam que aqui em cima ele escreve aqui, ó, impulso nervoso. Então, a propagação do potencial de ação ao longo da fibra ou da membrana celular, a gente chama de impulso nervoso. Ficou claro? Eu acho que ficou claro. Caso não tenha ficado claro, convido vocês a assistir o vídeo novamente, para até compreender que o impulso nervoso nada mais é que uma sucessiva despolarização e repolarização da membrana que percorre essa despolarização, repolarização, que é a inversão de sinal, ela percorre toda a membrana na direção da oposta de onde iniciou o estímulo. A isso a gente dá o nome de direção de propagação, né? E a gente tem que lembrar que existe um limiar. Esse limiar tem que ser rompido. No caso aqui, ele está sendo rompido e o estímulo acontece. Tá? Beleza? Então, vamos adiante. Bom, então foi aquilo que eu falei. O princípio da direção de propagação, o estímulo sempre vai percorrer. Então, aqui tem um desenho de um axônio, né? Para quem não lembra o que é um axônio, o axônio é uma célula muscular, uma célula nervosa. Ela tem dendritos, que são esses prolongamentos aqui do corpo, do neurônio. A gente tem o corpo ou soma, a gente tem o núcleo. Provavelmente na foto não aparece aqui, mas tem inúmeras organelas, principalmente mitocôndria. E aqui a gente tem o que a gente chama de corpo do axônio, né? A gente tem os dendritos, né? E aqui a gente tem os prolongamentos nervosos e aqui a gente tem as terminações nervosas. Percebo que nessa ilustração aqui, nesse zoom, ele mostra justamente uma célula em repouso. Ó. Sódio fora, potássio dentro. E aquele valor de menos 90 aqui, ele ilustra com menos 70. Então, o que acontece quando o impulso elétrico é gerado por um axônio? Vamos imaginar que ele é aqui mesmo que ele gera o impulso. Tem até um nome específico para isso, se eu não me engano é cone. Então aqui ele vai gerar o impulso. O impulso vai percorrer daqui para cá. Ó. Ele vai sempre percorrer na direção oposta de onde ele se iniciou. Então ele vai percorrer daqui até a terminação nervosa aqui. Ó. Essa terminação nervosa, ela vai se juntar com outro neurônio. Então, ela vai se ligar a outro neurônio, vai se ligar a um músculo, ou vai se ligar a um órgão. Então, quando essa terminação se liga a um neurônio, é uma sinapse neural. Quando ela se liga a um músculo, é uma sinapse neuromuscular. Quando ela se liga ao órgão, é uma sinapse
neuro com órgão, tá? Então, o que a direção de propagação fala? O que esse princípio fala? O estímulo percorre no sentido oposto aonde ele se iniciou. O que é o princípio do tudo ou nada? O princípio do tudo ou nada é o seguinte: se um estímulo romper o limiar de excitabilidade, a célula responderá com o potencial de ação. Se não, não acontecerá nada. Por isso que é tudo ou nada. Ou tem ou não tem. Tá? Então, se eu der um estímulo aqui a esse neurônio, e ele não romper aquele limiar lá de 50 milivolts, não acontece a propagação do estímulo. Tá? Então, é muito importante a gente lembrar disso, porque para estudar fisiologia do exercício, muitos desses conceitos eles vão estar presentes e a gente precisa de recordar esses conceitos, ok? Então, qualquer coisa, volte à videoaula e assista novamente para entender e compreender esses princípios. E aí, compreendendo um pouquinho mais, assim, para a gente poder entender a propagação do impulso, né? E a propagação do impulso, basicamente, ela nasce no sistema nervoso. A gente tem um neurônio aqui, uma célula muscular, célula nervosa, perdão, onde a gente tem os dendritos, né? A gente tem o núcleo, a gente tem o citoplasma dessa célula muscular, a gente tem o corpo celular, corpo ou soma, também é chamado de soma, né? Esses dendritos aqui pode ser um dendritos, ou pode ser vários dendritos, nesse caso aqui é uma célula que tem vários dendritos. A gente tem o corpo do axônio e a gente tem as terminações nervosas. Percebam que ao longo do axônio a gente tem uns tubozinhos, né, que são o que a gente chama de mainhas de mielina. Então, cada tubinho desse aqui é uma bainha de mielina. A bainha de mielina é uma substância gordurosa que protege o axônio e faz com que a propagação do impulso que é gerado nessa região do axônio aqui, ó, seja muito mais rápida. Então, uma das funções da bainha de mielina é tornar a transmissão do impulso nervoso muito rápida. E percebam que a mielina ela não se dá de maneira contínua, ela vai dando um espaço aqui, ó. Esse espaço é chamado de nó de Ranvier. O nó de Ranvier dá uma característica do impulso nervoso para essa célula chamada condição saltatória. É como se o impulso fizesse assim, ó, pup, 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 e chega na terminação nervosa. E essa terminação nervosa, como eu falei, ela pode se ligar a um outro neurônio, a um tecido muscular ou a algum órgão, né? E aí, quando ele se liga a um órgão, ou a um músculo, ou até mesmo outro neurônio, a conexão desses elementos com o órgão, músculo ou neurônio, a conexão, quando se conecta, e a conexão parece que até conexão física, mas tem um espaço, né? Não é conexão, não acontece fisicamente a conexão. Existe um espaço, microscopicamente você vê que não está conectado, mas essa conexão aqui, né, é o que a gente chama de sinapse. Sinapse. E a sinapse ela pode ser química ou elétrica. Nesses casos aqui, a maioria delas são sinapses químicas. O que são sinapses químicas? Elas precisam de um eletrotransmissor, de um neurotransmissor para excitar o músculo. Elas precisam de um neurotransmissor
para excitar o órgão. Elas precisam de um neurotransmissor para excitar o outro neurônio. Então, vamos pensar de maneira prática. Eu tenho o estímulo saindo desse neurônio, percorre aqui e vai excitar esse músculo aqui. Então, quando chega aqui, tem um espaço. Eu preciso de uma substância química que passe o impulso daqui para cá. Então, existe uma substância química, por isso que ela é chamada de sinapse química. Ok? A gente vai ver lá na frente e a gente vai explicar como é que essa sinapse química funciona. Então, eu trago aqui os tipos de sinapse: sinapse neuroneural, sinapse neuroglandular, sinapse neuromuscular. E aqui demonstra o que eu acabei de falar. A gente tem a sinapse neuromuscular, a terminação nervosa conectada ao músculo, mas quando a gente dá um zoom para verificar o que está acontecendo aqui, a gente percebe que existe um espaço, ó. Existe um espaço. Não é uma conexão física mesmo, está conectado fisicamente. No microscópio a gente vê um espaço, né? Esse conjunto aqui de terminação nervosa com a fibra muscular, nós chamamos de botão sináptico, tá? E a gente vai entender um pouquinho mais na frente como é que funciona, como é que é passada essa informação de um lado para o outro aqui, que é super importante e super interessante também. Aliás, é muito bonito, né? A fisiologia é linda, gente. Fisiologia é coisa espetacular. Compreendendo o potencial de ação. Então, como eu falei, né, a bainha de mielina ela tem um poder de acelerar o impulso. E aí eu trouxe essa informação aqui para a gente poder entender, né, que os neurônios que inervam fibras musculares são neurônios muito mielinizados. Olha só. Então eu tenho aqui um grupo, um neurônio que inerva a fibra muscular e a velocidade desse estímulo é de 80 a 120 metros por segundo. Ou seja, mais ou menos 400 km por hora, que é a velocidade do impulso. Percebam que para dor, para estímulos de dor e temperatura e vibração, é um neurônio amielinizado, ou seja, não tem mielina, e a velocidade chega a ser 2 metros por segundo. Tá? Então é uma velocidade menor, mas ainda é muito rápida. A bainha de mielina, que é essa substância gordurosa aqui, ela é feita por esfingomielina e é produzida por uma célula chamada célula de Chivan. Essa célula fica bem próxima aqui ao axônio e ela vai liberando uma substância gordurosa e vai fazendo um invólucro em torno do axônio e cria esses nós de Hanver, que dão uma condição de propagação de impulso a partir de uma condição saltatória. Tá? Aqui é um outro exemplo que eu trouxe para vocês que mostra a velocidade de condução. Então aqui eu tenho a velocidade de condução, então ponto maior para cá sobe, e aqui o diâmetro do axônio. E a faixa que está aqui são axônios mielinizados. Então perceba que quanto maior o diâmetro e quanto mais mielinizado, mais rápido é a velocidade de condução. Então, ó, um axônio que tem um diâmetro acima de 800 m, ele tem uma velocidade próxima a 100 metros por segundo. Tá? E axônios não mielinizados, a velocidade de propagação dele é bem menor. Isso não quer dizer que ele é lento não, tá, gente? Mas ele é menor um pouco, porque também 2 metros por segundo, um corpo de 1,80 é rápido, né? Menos de 1 segundo ele consegue fazer e percorrer a distância, ok? Bom, então é isso. Obrigado. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.
Um abraço, tudo de bom.